Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora, 18 de agosto. Mais uma vez, pensando em entrar na casa de vocês, procurando sempre trazer assuntos de interesse na cidade e agradecendo pelo carinho da audiência, por esse retorno que vocês nos dão. Conforme eu informei na edição do último dia 4, no programa desta noite nós continuaremos a conversa com o prefeito Johnny Maico, iniciada naquela data. Ainda conforme informei, eu selecionei 2 temas que considero essenciais na gestão do município: trânsito e saúde. No dia 4, conversamos sobre trânsito. Esta noite será sobre saúde. Vocês estão ouvindo um pequeno barulhinho aqui, às vezes vaza um som, mas nosso microfone é de alta capacidade, acaba não atrapalhando tanto, mas se incomode muito com barulho não, tá bom? Eu sei que muitos temas são do interesse do povo friburguense, e se quiséssemos abordar todos eles, eu não sei quantos programas seriam necessários, né? Teríamos que estar com o prefeito aqui todo dia, né? Sendo assim, vamos nos contentar com esses 2 temas, né? Pois da mesma forma que o primeiro, temos muito que perguntar ao prefeito sobre saúde, né? Que é um tema extremamente sensível a todos nós, né? Lida com vida, né? Cabe explicar aos telespectadores que você está assistindo no INET ao dia 18, mas por questões de praticidade da agenda do prefeito, eu gravei esse programa no último dia 2, no mesmo dia que eu gravei o programa do dia 4, né? Eu estou falando isso que pode ser que o prefeito dê alguma outra resposta, eu faça uma outra pergunta, que nesse período entre a gravação e a exibição pode ficar fora do contexto. Então, fica entendido isso. Por questões de praticidade na agenda do prefeito, eu gravei os 2 no mesmo dia. Você assistiu o primeiro dia 4, está assistindo agora o segundo dia 18, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o programa. Mais uma vez agradecendo ao prefeito, que se dispôs a ficar quase 3 horas aqui na TV Zoom, mas vamos começar esse programa que está indo ao ar no dia 18, prefeito. Obrigado mais uma vez, Modesto. A gente está aqui para trazer esclarecimentos, luz a um tema muito relevante da sociedade friburguense, que no que diz respeito à saúde pública municipal, né? E aproveitando também para destacar que a gente está com a mesma vestimenta, com a mesma roupa. Porque nós gravamos no programa anterior, porque a gente fez essa gravação de maneira seguida, né? É bom que ficaram, porque nós vamos pensar, esse pessoal não tem criatividade na roupa, não. Não, é que nós estamos aproveitando o tempo do prefeito, que é o tempo precioso, né? E por isso que a gente está assim, né? Então, fica aí já as devidas explicações. O prefeito tem bom gosto nas escolhas das roupas. Eu sou mais relaxado, mas ele não, ele tem bom gosto. Bem, eu vou começar com uma frase que eu sempre começo, né? E essa é do Bernardinho, né? Nosso multicampeão treinador brasileiro de voleibol. Que falta você está fazendo, Bernardinho? Está difícil aturar o tal do Renan aos outros, mas fazer o quê? O Bernardinho, ele é um palestrante de mão cheia, ele tem frases ótimas. E essa eu acho que vem muito a calhar. A vida nem sempre é feita de sucesso. A vida nem sempre é feita de sucesso. O nosso compromisso não é ganhar, é continuar fazendo. Eu tenho certeza que esse é o pensamento do prefeito também. Nem sempre ele consegue ganhar tudo aquilo que ele quer fazer, mas ele continua fazendo. Isso é importante, continuar fazendo. Quem continua fazendo, uma hora consegue. Haja visto nosso Thomas Edison, que andou queimando mais de 1000 lâmpadas para conseguir fazer com que a primeira lâmpada incandescente, né, se tornasse realidade. A gente tem que perseverar. Então é isso aí, tá bom? Mas, prefeito, vamos lá conversar sobre saúde. Vamos iniciar a conversa falando sobre a construção do Hospital Regional de Oncologia Francisco Faria, que é o conhecido Hospital de Câncer no Nova Friburgo, na Ponte da Saudade, que está em construção. Eu sei que essa obra é do governo do Estado, mas tenho certeza que o prefeito está acompanhando bem de perto, né? Ela foi prometida para ser entregue agora no mês de junho passado, mas ainda falta uma boa parcela da obra a ser realizada. Eu estou acompanhando essa obra bem de perto porque eu caminho ali em frente ao Hospital Oncológico, dia sim, dia não, eu passo por ali. E eu tenho visto constantemente a movimentação de equipamentos e pessoal. Eu sei que a obra está andando, né? De qualquer forma, sempre fica aquela pulga atrás da orelha, né? Até porque essa obra foi prometida em 2012, pelo então ex-governador Sérgio Cabral, e foi iniciado no governo Pezão e parou. E fica
pulga atrás da orelha. Prefeito, essa obra dessa vez é para valer, vai ser terminada? Será que o hospital vai funcionar para valer? Qual a expectativa? Como é que você tem conversado com autoridades estaduais? Respeito, e eu sei também que tem a mão da prefeitura nisso tudo, tem todo um suporte ali que é da prefeitura, né? Então, Modesto, primeiro destacar que praticamente todos os encontros que eu tive com o governador, antes de reiniciar as obras, eu sempre disse para ele o seguinte: governador, Nova Friburgo e toda a região serrana, ela tem muitas demandas de infraestrutura, de educação, obras de contenção, de drenagens, de canalização de rios e uma série de outros investimentos que a gente precisa. Porém, se o senhor fizer isso tudo e não retomar as obras do Hospital de Oncologia, né, talvez vai ficar um vazio na região. E o nosso governador, sempre muito sensível à causa, né, oncológica, assumiu o compromisso público, né, de que não só retomaria as obras, como garantiria que as mesmas fossem plenamente concluídas e o hospital começasse a funcionar. Eu me lembro que durante a campanha ele bateu muito na tecla do compromisso que ele tem com o Hospital de Oncologia. Eu também me lembro, porque eu tive pessoalmente no dia da sua posse, 1º de janeiro de 23, nesse novo ciclo de gestão, em que, em seu discurso, ele deu ênfase em relação ao compromisso que ele tem de entregar o Hospital de Oncologia aqui de Nova Friburgo, que vai atender nós friburguenses e toda a região. E, recentemente, eu tive com ele e a gente conversando sobre diversos temas e projetos para Nova Friburgo. Ele voluntariamente chegou e falou assim: prefeito, você pode ter certeza que a obra do Hospital do Câncer e vai muito além de política. É uma obra que move meu coração. É uma aliança, um pacto que eu tenho com Deus, e você pode ter certeza que é uma das maiores prioridades do meu governo. Então, certamente a obra vai ser concluída, o hospital vai começar a funcionar. Também o compromisso do nosso secretário estadual de saúde, doutor Luizinho, né? Todas as vezes que eu estou com ele, ele fala com muita alegria, com intensa satisfação de entregar esse que, para a gente, não só como friburguense, mas para todos da região, se não dizer para o estado do Rio de Janeiro, um dos maiores presentes e legados da gestão do governador Cláudio Castro. E olha que ele fez e tem feito muito ao longo dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, é um grande presente e um legado que vai deixar para todos nós. Só o município de Nova Friburgo, ele gasta anualmente, claro que nem todos são pacientes oncológicos, mas em grande parte sim, em torno de 6 milhões de reais de transporte fora do domicílio. Então é um custo muito elevado para o município. Mas muito pior do que o custo que a gente tem é o desgaste extremamente excessivo que o paciente oncológico tem. Depois de fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, tem que viajar, né, 130, 150 quilômetros e depois retornar é muito ruim. Nós, né, eu, por exemplo, estou saudável. Ontem, né, o dia anterior a essa gravação, eu viajei e a gente já fica cansado, né? Imagina a pessoa que está vivendo uma situação de extremamente vulnerável em relação à saúde. Então, conversando com o doutor Luizinho, nosso secretário de saúde, mais nosso governador, que a gente tem que ser eternamente gratos a eles, como também o Uruan, que é o secretário de Infraestrutura e Cidades, que é o responsável, né, pela parte das obras. Existe um alinhamento da seguinte maneira: é claro que o hospital ele vai começar a funcionar e ele não vai ter carga total já no primeiro dia de funcionamento. Ele vai começar a funcionar e vai gradativamente elevando a sua capacidade de atendimento. A gente sabe que um hospital, né, por mais simples que ele seja, ele já tem a sua complexidade. E imagine um hospital de oncologia, né, mas vai ser um dos maiores e melhores hospitais de oncologia do estado do Rio de Janeiro, né, equipamentos de última geração que estão sendo comprados, e eu não tenho dúvidas que vai ajudar a salvar muitas vidas, né, e diminuir, minimizar, amortecer a dor, não só da pessoa, né, que
portadores de câncer, mas dos familiares que acabam sofrendo juntos com essa doença atinge não só o paciente, mas atinge toda a família. Toda a família. E amigos, é uma doença complicada. É um impacto emocional muito grande, né? E aí, imagine, né? Quando os acompanhantes, né, de um familiar oncológico vai para um outro município e, às vezes, né, família pobre, sem condições de nem se alimentar. Nem de se alimentar e, às vezes, dependendo do caso, é um estado terminal e, às vezes, tem que ficar vários dias lá, são muitas sessões. Então, dentro do processo de tratamento, então, é muito desgastante, né? Então, para a gente aqui, é se não o maior presente que a gente vai estar recebendo nos últimos tempos ou das últimas décadas, né? A gente fica muito feliz com esse comprometimento aí do nosso governador. E eu até brinquei com ele esses dias que eu tive. Eu falei assim, governador, olha só, a gente quer muita coisa para Nova Friburgo, muita coisa mesmo. A gente quer mais investimentos, a gente quer mais aporte, né, de recursos, etc. Mas eu tenho que reconhecer que se hoje o senhor concluir tudo aquilo que está em andamento, e se o senhor não fizer mais nada, eu já tenho que ser eternamente grato, porque eu nunca vi um governador investir tanto em Nova Friburgo como o atual tem investido. E olha que existem ainda outros projetos que estão para ser licitados, né? Então, nesse momento, a gente tem mais de 200 milhões de reais sendo investidos aqui no município de Nova Friburgo, né? Muitas obras espalhadas pela cidade, e muitas dessas obras não têm aquele apelo político. A obra de contenção, por exemplo, a gente fica todo feliz, né? Quando a gente anuncia, a gente vê até pela repercussão das redes sociais. Você anuncia uma obra de 10 milhões, obra de contenção, o engajamento é muito baixo. Claro. Você anuncia uma obra talvez de 200 mil, o engajamento é muito maior, mas são obras muito necessárias e que garantirão a segurança e a proteção dos munícipes, né? Então, a gente fica muito feliz com o Hospital de Oncologia, que está caminhando a pleno vapor em todas as fases do projeto, sempre tem uma quantidade significativa de profissionais trabalhando, né? Toda vez que eu vou lá, tem mais de 150 profissionais trabalhando em diversas áreas. Pessoas. Exatamente. Então, além de gerou emprego para a cidade. Isso que eu ia falar agora. Além de todo esse benefício futuro, hoje a gente tem, né, muitos empregos sendo gerados através do Hospital de Oncologia e, mais do que isso, muitas empresas de Nova Friburgo sendo beneficiadas, claro, sendo contratadas aí pela empresa para poder executar determinados serviços dentro das instalações do hospital. E tem uma novidade que não estava prevista, mas está se falando também de que a radiologia não estava prevista e parece que se pensa em trazer radiologia também. Não, é certo. Inclusive, quando eu tive com o doutor Luizinho, ele falou, né, toda a experiência que ele tem como médico, né, então ele entende muito da parte técnica, além de ser um excelente gestor e um administrador. E aí ele viu essa necessidade, ele mesmo assumiu a responsabilidade para si, para fazer os ajustes necessários, então vai ter todo o espaço reservado para fazer a quimioterapia, a radioterapia, para que nenhum paciente de Nova Friburgo que precise... Ou seja, vai fazer o cuidado desde o ambulatório, cirúrgico, quimioterápico, ou seja, hoje todo o arcabouço técnico à disposição do tratamento nós teremos aqui em Friburgo. Além disso, ainda existe uma possibilidade, aí é um posicionamento da Secretaria Estadual de Saúde que eles estão estudando, e aí eu tenho que falar com muita cautela, porque senão gera uma expectativa e depois a expectativa é frustrada. Mas existe um estudo, um levantamento, uma boa vontade. Como o hospital é muito grande, né, talvez reservar o espaço para atender uma outra demanda de alta complexidade, que não seja só a oncologia. E eles estão estudando isso, a gente está torcendo, né, que isso se avance, porque pode ser mais um presente para todos nós. Eu não vou dizer o que é, não. Eu sei o que é, mas não vou também criar expectativa, pois não. Apesar, eu tive que usar essa especialidade em Niterói. Mas sim, seria muito bom. Mas não vamos criar expectativa, não, senão vou dizer que o prefeito está prometendo algo que depois não depende. Agora, prefeito, essa obra a gente sabe que tem muito a ver com a boa relação, eu falo sempre. O governador está lidando com 92 municípios, mas
Claro que é uma boa relação entre prefeitura. Nós já tivemos aqui, eu não vou ficar dando nome, Sim. mas nós tivemos governante, não tem tanto tempo, que fazia questão de brigar com o governador. Aí não rola, né? Como, aí não rola. Aí é uma visão muito tosca. Pode até ter uma divergência partidária, alguma coisa, mas institucionalmente tem que ter uma boa relação. Tem que receber o governador o governador chega na cidade, tem que ser muito bem recebido, com todo respeito. Agora, vamos falando em obras ainda, nós tivemos um ex-prefeito aí que prometeu em campanha que ia construir 2 UPAs, nas famosas unidades de pronto atendimento, que hoje nós temos esse conselheiro. Ele prometeu uma em São Geraldo e Olaria e tudo não passou de promessa de campanha. Esse assunto, UPA, voltou no noticiário, com o prefeito afirmando que a intenção é construir uma UPA no antigo SASE. O que o prefeito pode falar a respeito? Será que Olaria vai ter essa sonhada UPA mesmo? Olha, a gente afirma com toda a convicção, né, que o processo está caminhando aí muito bem. A gente está na fase final de desapropriação, né, de 2 terrenos que compõem o antigo SASE e mais 2 terrenos do lado que a gente vai utilizar ali parte para estacionamento. Então, muito em breve, toda essa estrutura e terreno vai pertencer à municipalidade. A gente já está com o projeto pronto, o orçamento pronto, já tem tramitado muito bem dentro da prefeitura. Não vai levar muito tempo que a gente vai caminhar para poder fazer a licitação, né, e aí então começar a construção da UPA. Né? Já quero aproveitar o momento para destacar que a gente não vai ter condições de reutilizar a estrutura que existe hoje. A gente vai ter que fazer a demolição, até porque tecnicamente já foi observado que não vale a pena. A vida funcional daquele prédio estrutural já foram embora há muito tempo. Justamente porque por falta de cuidado, várias infiltrações. A estrutura dele está toda comprometida. Exatamente. Então, não tem como a gente reaproveitar aquela estrutura, vai ao chão, vem um projeto novo, né, que vai ser uma das melhores UPAs a nível de estrutura física do estado do Rio de Janeiro. E, normalmente, UPAs não têm espaço de exames de imagem. Lá a gente já tem no projeto a previsibilidade para a gente ter um espaço para fazer tomografia, porque hoje, por exemplo, quando o paciente precisa de uma tomografia que vai na UPA, ele tem que ir se deslocar da UPA até o Hospital Municipal Raul Sertã. Então, no futuro, a UPA de Olaria vai ter um tomógrafo para garantir esse atendimento aos usuários do SUS. E vai atender todo aquele entorno, né? Então, o projeto está caminhando muito bem. O outro projeto que faz parte, ou outros projetos que fazem parte da reestruturação da saúde da cidade é um novo hospital. Nós precisamos de um novo hospital. Só cortando, o prefeito, quando esteve aqui no ano passado, falou de que nós precisamos. Sim. E eu mesmo, na época, comentei que eu estive lá usando o hospital, eu fiz uma visita lá na base de Olho de Engenheiro, e a gente vê também que é mais que a estrutura funcional já foi embora. O prefeito disse que pensa nisso. Sim. Só que você está 1 ano e meio do final do seu mandato. A menos que o prefeito... Aí o prefeito pode até dizer se pretende ou não, se é um pré-candidato à reeleição, mas isso aí seria um projeto por um segundo mandato, se o prefeito assim pensa, né? Porque eu não vejo hoje como o prefeito... Não tem viabilidade temporal. Mas é um sonho do prefeito construir um hospital regional. Um sonho e uma necessidade, sabe por quê? Vou explicar resumidamente. Vamos lá. A ideia é que a gente tenha UPA de Olaria e no futuro, então o conselheiro não teria uma UPA, mas ganharia um hospital, né? A ideia da gente ter um hospital é justamente porque tem uma estrutura muito arcaica dentro do Hospital Municipal Sertã que não atende minimamente a legislação. Isso é ruim em vários aspectos. É ruim para o paciente, é ruim para o profissional. A gente tem dificuldade de atender com maior qualidade os nossos pacientes e um grande prejuízo para o município é que a gente deixa de receber recursos. A gente tem municípios menores do que o nosso, que atendem muito menos do que Nova Friburgo, que não são polos regionais de atendimento, que recebem muito mais recursos do SUS. Por quê? Porque eles conseguem credenciar, junto ao Ministério da Saúde, os vários setores que compõem
o hospital público. Então, no futuro, com o hospital novo, que ele vai ser em Conselheiro... A ideia é usar o espaço da UPA aonde? No primeiro momento, a ideia é o espaço da UPA. Hoje a gente tem o projeto arquitetônico pronto, a gente está avançando agora para os projetos complementares, a gente está dentro de um programa do governo do Estado do Rio de Janeiro, em que a gente já ultrapassou todas as etapas, em que a gente vai poder receber até 35 milhões de reais, provavelmente esses recursos devem ser insuficientes, porém, não é um projeto de um ano e meio, é um projeto que vai demorar em todas as suas fases de execução. E, é claro, mais adiante a gente vai buscar os recursos faltantes. E um hospital municipal, mas que atende de forma regionalizada, obviamente que vamos conseguir apoio de parlamentares, da Secretaria Estadual de Saúde, do próprio governo federal, porque é um interesse coletivo e regional. Né? Então, hoje, com exclusividade, eu falo que a gente está em dúvida entre dois espaços. No primeiro momento, a gente pensou onde é a UPA, mas também a gente tem um outro espaço em Conselheiro que pode ser um espaço para receber esse hospital, que é ali Maria Tereza, do lado do posto de combustível, tem um terreno muito grande, aquele terreno pertence ao Estado, já tem um processo no Estado, provocado por nós, que a gente está pedindo a cessão ou doação daquele espaço, aquele espaço muito nos interessa, porque ele tem aproximadamente 17 mil metros quadrados, então talvez lá seja o espaço para a gente aproveitar melhor. Bem maior do que o espaço ali da UPA, né? Bem maior, exatamente. Então a gente está estudando isso ainda, mas independentemente de onde for, a gente está avançando com o projeto. Né? Até porque a gente tem uma preocupação do atendimento ao pessoal de Conselheiro Paulino, que eu quero que desde já deixar todo mundo tranquilo e assegurado e que em nenhum momento eles ficarão desassistidos. Se a gente avançar com o projeto de execução nesse outro terreno, ali próximo ao Terra Nova, indo para Maria Tereza, próximo ali ao Serra Azul, do lado do posto de combustível, a gente, no primeiro momento, não vai nem desmontar aquela estrutura que existe hoje da UPA e vamos continuar atendendo ali também. E nesse meio tempo, provavelmente, a UPA de Olaria já estará pronta. Exatamente. E a gente vai continuar atendendo ali. Se o projeto for ali mesmo, aí a gente vai ter ou posto de saúde ou qualquer outro local de atendimento. Obviamente, e aí vamos ter que ser sinceros e dizer que não vai ser mesma qualidade de atendimento, né? Mas, repito aqui, a tendência e a nossa intenção no futuro é claro que se chegar a 25, tiver uma outra gestão e mudar, acho difícil mudar, porque até lá a gente vai estar no estágio muito avançado de execução do projeto, mas se quiser mudar o projeto, aí fica na cabeça de cada um. Mas a nossa intenção do Hospital em Conselheiro é por uma série de aspectos, né? Um deles em relação à mobilidade, porque como atende a região, eu não vou precisar mais no futuro que o pessoal venha até o centro da cidade na estrutura do Hospital Municipal Raul Sertã, já fica lá em Conselheiro Paulino, esse é um ponto. 2, que é um dos principais, que a gente vai conseguir receber muitos recursos do governo federal com esses setores credenciados. E o que isso significa? Significa que a gente vai ter condições de melhorar a remuneração dos profissionais, significa que a gente vai ter uma maior qualidade de atendimento, que a gente vai ter mais recursos para serem utilizados para melhorar a educação, o esporte, a cultura, o turismo, porque hoje a gente gasta muitos recursos para alimentar e manter principalmente o Hospital Municipal Raul Sertã, né? E uma outra situação, se eu ver se eu consigo visualizar aqui em tempo real, como a gente está avançando com o processo de informatização da saúde de maneira geral, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, Raul Sertã, abrir aqui, nesse momento 303 pessoas atendidas, no momento que a gente está gravando. Nós temos nesse momento, como todos os dias, sabe qual é a localidade com a maior quantidade de pessoas atendidas dentro do Hospital Municipal Raul Sertã? Conselheiro Paulino. E olha que lá tem uma UPA. Então, a gente vai fazer com que grande parte das pessoas do distrito de Conselheiro Paulino que vem para o Raul Sertã, né, que é a localidade com maior quantitativo de pessoas atendidas, como também é a UPA, obviamente que a UPA, né, indiscutivelmente é aquela redondeza ali das pessoas que são atendidas. Então, a gente também vai
até minimizar o impacto para quem é do distrito de Conselheiro Paulino, que ele já vai ser atendido ali nas redondezas. E é bom sempre a gente enfatizar e deixar claro o seguinte, o Raul Sertã, a gente tem uma estrutura antiga que é muito ruim, a gente está até agora lá entrando para poder fazer umas reformas, melhorar os banheiros, as enfermarias, que realmente tem uma estrutura ruim. Mas a verdade ali é mais ou menos como enxugar gelo, né? Justamente. A vida funcional já foi embora. Exatamente. Então a gente vai fazer as melhorias, até porque um hospital novo não vai ficar pronto rapidamente, vai levar alguns anos, né? Então, a gente já está entrando para poder fazer essas melhorias que são necessárias, mas nós temos um anexo, que o anexo é como se fosse uma estrutura, e é uma estrutura de um hospital de alto nível, né? As pessoas que visitam o CTI, que eram 17 leitos, ampliamos para 29 leitos CTI, até diminuindo aí as filas, as pessoas que nem conseguiam uma vaga de CTI, infelizmente, via óbito antes. A gente, com essa quantidade, né, de CTIs, com equipamentos de última geração, mais o centro cirúrgico também, que é de altíssimo nível, esse ambiente, mais o atendimento de trauma, a gente vai mantendo aquele espaço, né? Até porque precisou de uma cirurgia às pressas, de um acidente de motociclista. Vai para o trauma, onde já é hoje a Raul Sertã, precisou de cirurgia, vai para a sala de cirurgia. Precisou de um leito de CTI, já está disponibilizado o leito de CTI. Então, a gente não vai ser responsável de desperdiçar recursos públicos, que foi investido muito dinheiro e foi passado várias gestões, né, investindo, e a gente, obedecendo o princípio da continuidade, concluiu a parte que nos cabe, ignorar e deixar aquele espaço de lado. Não, pelo contrário. E também vai ajudar para descentralizar os atendimentos. Hoje, por exemplo, eu tenho, não só hoje, mas todos os dias no Raul Sertã, tem mais de 200 pessoas internadas. Já de um bom tempo, são mais de 200 pessoas internadas todos os dias, né? Aí, entre altas e pessoas internadas, sempre tem, no mínimo, 200 pessoas internadas. Hoje, o atendimento do Raul Sertã, só a porta de entrada, tem chegado aí, às vezes, a 450, quase 500 atendimentos em um dia, sem contar as pessoas que já estão hospitalizadas e atendimentos de ambulatório. Então, a demanda e a quantidade de movimentação do Hospital Municipal Raul Sertã é gigantesca. Nós tínhamos 900 e poucos funcionários antes da gente entrar. Hoje tem quase 1.500 servidores dentro do Hospital Municipal Raul Sertã, claro, divididos em escalas, né? Então, a gente fazendo essa descentralização, né, com a UPA em Olaria, com o novo hospital em Conselheiro Paulino no futuro, e mais do que isso, a gente implantando novas unidades de saúde, fortalecendo as unidades básicas de saúde, a estratégia de saúde da família que nós temos hoje, a gente vai avançando cada vez mais e desafogando o atendimento hospitalar. A gente publicou agora recentemente a licitação, né, para a construção de uma unidade básica de saúde lá no Rui Sanglar. Todos nós friburguenses sabemos que a gente tem um dos maiores vazios sanitários da região, quiçá do estado, que é do Hospital Raul Sertã até Conselheiro Paulino. O posto Valdir Costa de Conselheiro Paulino, inclusive, está passando agora por grandes reformas. A parte de trás já está pronta, agora a gente está avançando para a parte da frente. Não comporta, é uma demanda gigantesca, porque vai pessoas do Rui Sanglar, de Santo André, do Jardim Califórnia, do Ouro Preto, Jardilândia, São Jorge, toda aquela área ali, basicamente atendida pelo posto conselheiro. Então, já marcamos a licitação para construir uma unidade básica de saúde, estimada em 2.800 e poucos mil reais. A gente tem aí como uma contrapartida de 1 milhão de emenda parlamentar, os 1.800.000 recursos do município. Que bom que a gente tem emenda, mas se a gente não tivesse emenda, já estava dentro do nosso planejamento, a gente já ia fazer, porque é uma necessidade. Nós estamos terminando de desapropriar um terreno no Ouro Preto, que a gente também vai construir uma unidade de saúde no Ouro Preto. Nós temos o grande complexo do Terra Nova, que já vai ser licitado e que vai contemplar também uma unidade básica de saúde. Vamos construir uma unidade de saúde, parte do espaço lá onde está o SEASA, né, para poder atender o pessoal do terceiro distrito. E aos poucos a gente vai avançando com a ampliação das unidades primárias.
né? Até aqui, a gente fez muitas contratações para fortalecer as unidades primárias, principalmente médicos, né? Hoje, a gente tem algumas especialidades que a gente nunca teve, há muito tempo a gente não tinha na rede, por exemplo, não tinha neuropediatra, e me parece que a gente nem nunca teve. Hoje a gente tem, ainda é pouco, mas temos. Antes não tinha nada. Nós temos o infectopediatra, né, que não tinha na rede, hoje nós temos. Nós temos o endócrino pediatra, então um atendimento cada vez mais especializado para as nossas crianças. Nós temos alergista, que não tinha, temos nutrólogo, que não tinha, né? E cada profissional desse, médico, antes ele ganhava R$ 1.635, quer dizer, esse nem ganhava, porque não tinha na rede, mas os demais profissionais médicos da rede. Hoje, eles ganham quase R$ 9.000, depois do reajuste e da revisão geral anual que a gente aplicou nesse ano de 2023, depois de quase 10 anos. Né? Então, a gente tem avançado, né, na reestruturação da saúde. A gente tem hoje o concurso já bem maduro. O último concurso da saúde foi em 2007, né? Ou seja, já próximo aí de 20 anos que não tem concurso da saúde. Nós temos uma deficiência enorme, seja na estrutura administrativa do núcleo central da Secretaria de Saúde, né? Como dentro dos hospitais e das unidades primárias de maneira geral, né? Então, a gente está avançando com o concurso, que a gente vai conseguir gerar uma regularidade nesse sentido, é uma cobrança completamente justa dos órgãos externos, do Tribunal de Contas, do Ministério Público. Então, a gente está avançando com a questão do concurso. A gente conseguiu fazer o reajuste para as categorias de maneira geral, né? Então, e aumentar a quantidade de profissionais. Só na saúde a gente colocou próximo de 1.000 profissionais a mais em toda a rede da saúde pública municipal. A nossa folha de pagamento, Modéstia, era em torno de R$ 6 milhões por mês. Hoje, são quase 12 milhões de reais, ou seja, a gente praticamente dobrou o nosso custo com a folha de pagamento da saúde. Como a gente aumentou a nossa capacidade de atendimento da atenção primária, a gente também teve que aumentar a nossa capacidade de oferta de exames laboratoriais e exames de diagnóstico. Então, a gente tem hoje um aumento de 40% na oferta de exames laboratoriais. Né? Aumentamos de maneira significativa, né, os exames de imagem. E aí algumas pessoas ainda reclamam, mas está demorando muito, porque eu já estou aguardando muito tempo na fila, e eu entendo perfeitamente, até porque saúde não pode esperar. Né? Mas, se cada um que passasse, aumentasse um percentual da capacidade de atendimento do município, hoje a gente viveria um cenário muito melhor. Você vê, aumentou de 40% os exames laboratoriais. Exame laboratorial dentro do Raul Sertã, nós aumentamos 169%. No primeiro semestre de 2019, que é o ano de referência antes da pandemia, na gestão anterior, nós fizemos 95 mil exames laboratoriais dentro do Raul Sertã no primeiro semestre. Nesse ano, nós já fizemos mais de 270 mil exames, só dentro do Raul Sertã. Cirurgia... Isso aí é uma coisa importante. Se fala que a chamada cirurgia eletiva seria aumentado, né? Isso é fato? Aumentou de maneira significativa. E aí as pessoas falam, poxa, mas eu estou esperando muito tempo. E elas reclamam com razão. Por quê? Porque a gente, historicamente, tem falhado muito. Quando eu digo a gente, é o município. Né? O ente público. O ente público tem falhado. Por quê? Porque ele não fez o devido planejamento para que a gente consiga diminuir as filas. Então, a gente já tinha uma fila gigante. E ela aumentou ainda mais porque 2020 e 2021, diversas vezes, houveram recomendações dos órgãos de saúde, principalmente o Ministério da Saúde, para que fizessem suspensões da cirurgia para evitar a contaminação da Covid-19. Então, em várias ocasiões, Nova Friburgo e vários municípios do Brasil tiveram que pisar no freio, não fazer cirurgias eletivas, só as cirurgias, né, de emergência, as pressas que tinham que fazer. Então, a gente pega como parâmetro comparativo a informação de primeiro semestre de 2019. Primeiro semestre de 2019, o município fez exatamente 887 cirurgias, entre cirurgias de emergência e cirurgias eletivas. Nesse primeiro semestre de 2023, nós fizemos 1.464 cirurgias. Aumentamos em 65% o nosso quantitativo de cirurgias realizadas. Mas sabe por que isso?
porque a gente entregou à sociedade um centro cirúrgico novo, moderno, com equipamentos de última geração, que a gente tem garantido os suprimentos necessários, né, com os materiais utilizados nos procedimentos cirúrgicos, e nós implantamos a cirurgia por vídeo como o primeiro município. Isso é uma novidade. É uma grande novidade. Vídeo lá, ai meu Deus do céu. Esquece a palavra. Videolaparoscopia. Exatamente. Então, nós implementamos, é uma cirurgia mais rápida, mais segura, menos invasiva, mais econômica aos cofres do município. Recuperação mais rápida do muito paciente. mais rápido. Tem paciente que, numa cirurgia convencional, ele demoraria aproximadamente uma semana para se recuperar, 15 dias. Dependendo da cirurgia, no dia posterior, o paciente já está tendo alta, né? Então, é um conjunto de fatores em que a gente tem conseguido melhorar a saúde. E as pessoas dizem assim, mas está muito ruim, está muito aquém. E elas fazem a reclamação sem conhecer efetivamente o que tem acontecido no dia a dia. Quer ver uma coisa? Há muitos anos, muito tempo, que o município tinha um problema gravíssimo de médicos no Hospital Municipal Raul Sertã. A gente já teve situações de muitos meses em gestões anteriores que numa segunda-feira, que é o dia de maior movimento, não tem clínico para atender, não tem socorrista para atender. A gente é de um bom tempo que a gente tem estabilidade no atendimento. Não faltam médicos para atender no Hospital Municipal Raul Sertã, como também não falta na maternidade, né? Então, assim, é um ponto extremamente positivo. A gente entregou uma lavanderia nova, né, que muitas cirurgias eram suspensas porque não tinha a vestimenta adequada, porque a lavanderia não estava funcionando. Nesse momento, a gente está fazendo uma reforma ampla, né, com apoio de recursos empresariais, né, não está saindo um centavo dos cofres do município, é um apoio que está devidamente registrado, documentado, né, que a gente está ganhando esse presente para a gente reformar e ampliar a nossa cozinha, né, que infelizmente estava no estado deplorável. Então, no futuro, vai entregar uma cozinha nova aí para os pacientes, para os servidores, para os acompanhantes, todos aqueles que utilizam o Hospital Municipal Raul Sertã. Então, a gente está num processo, né? Muita coisa precisa ser feita, com certeza. E aí, quando eu falo isso, as pessoas podem dizer assim, mas o prefeito não está achando que a saúde está às mil maravilhas. Não está. Nós temos muito que melhorar, muito que evoluir, mas há de convir que as estatísticas, os números mostram e revelam que a gente tem melhorado. Como que a gente avalia o status de uma empresa? São os números, né? Então, a empresa, se ela está vendendo mais, se ela está lucrando mais, é porque a empresa ela evoluiu, ela avançou, né? Se ela está mandando o pessoal embora, se ela está tendo uma rentabilidade inferior, é porque a empresa não está muito bem, né? Então, hoje, a gente consegue mostrar estatisticamente o quanto que a gente evoluiu, mas também reconhecemos o quanto que a gente precisa avançar. Saúde mental, a gente hoje já começa a ser referência na região, né? Inclusive a reunião que eu tive é recente com o Ministério Público, eles, né, falaram, né, do quanto que a gente, comparativamente a muitos municípios, já estamos mais avançados. Hoje a gente tem a primeira residência terapêutica, né, dentro do município de Nova Friburgo. Estamos avançando para implementar novas residências terapêuticas. Alguns pacientes da Clínica Santa Lúcia, né, que há muito tempo, né, sempre utilizando aí altas dosagens, né, de medicamentos, quando a gente avançou, né, na residência terapêutica, algumas pessoas olhavam para determinados pacientes e achavam praticamente um quadro irreversível de possibilidade de melhorias. Hoje, vários pacientes estão evoluindo porque tem um acompanhamento, um tratamento dentro dessa rede de atenção, né, de saúde psicossocial que a gente tem avançado. Repito, ainda distante daquilo que a gente espera e sonha para Nova Friburgo, né? Mas temos avançado bem, graças a Deus. E eu costumo dizer o seguinte, Modesto, apesar de muitas dificuldades, problemas, limitações que a gente enfrenta na saúde pública municipal, eu ouso dizer que, respeitando todos os municípios da região, nenhum município da região tem as condições e a capacidade de atendimento que nós temos. Nenhum. Tem vários municípios aí que, se procurar, não tem pediatra para atender. Tem que trazer para onde? Para a UPA ou para o Hospital Municipal Raul Sertã, né? A maioria dos municípios, quando tem atendimento de urgência e emergência, é uma porta aberta. Nós temos duas. Nós temos o Raul Sertã e nós temos a UPA, né? Então,
a gente tem colocado tijolinho por tijolinho, você vê, a gente tem apresentado alguns números aqui da estatística de aumento. Então, se nós aumentamos 65% os nossos números em relação à quantidade de cirurgias, se cada um que passasse nas gestões anteriores tivesse aumentado 1/3, ou seja, 20%, hoje as filas de cirurgias eletivas certamente estariam muito menores e talvez estariam zeradas, né? Então, graças a Deus, a gente, com muita responsabilidade, tem avançado. Inclusive, aproveitar o momento, Modesto, para trazer uma informação importante à sociedade, que muitas pessoas muito preocupadas, dizendo assim, mas o prefeito publicou um decreto de contingenciamento de recursos, como é que vai ficar? E aí não vai ter dinheiro para a saúde, não vai ter dinheiro para a educação, nada disso, né? É um decreto de contingenciamento, né, porque é uma gestão responsável. Então, a gente teve um planejamento orçamentário. O que é orçamento? É uma estimativa do que a gente vai ter de receita no exercício posterior, ou seja, foi feito em 2022, com a previsão do que arrecadaríamos em 2023, tendo como base os anos anteriores. E aí, a gente fez uma análise do primeiro semestre e percebemos que a gente teve muitas quedas de arrecadação em diversas fontes de recursos. Por exemplo, SUS, federal e estadual, nós perdemos até aqui, só no primeiro semestre, financeiramente falando, quanto comparado com o exercício anterior, cerca de 13 milhões de reais. ICMS, 5 milhões de reais a menos. ROTs federais, 5 milhões de reais a menos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa garantir que tudo aquilo que a gente assumir como compromisso, nós tenhamos condições de arcar. Então, hoje eu tenho parte do meu orçamento que ele é fictício. Ele não vai ser integralmente cumprido. Por quê? Por exemplo, ROTs federais. O que a gente orçou, baseado no que a gente arrecadou nos últimos anos, está distante do que efetivamente a gente até final de 2023 vai ter como arrecadação. Então, eu tenho que pisar no freio em investimentos em que pode esperar mais um pouco. Eu não posso pisar no freio de investimentos em saúde e educação, que nós não vamos fazer em nenhum momento. Jamais vamos tirar recursos, né, de folha de pagamento, de medicamentos, de materiais médicos, de alimentação para as nossas crianças. Isso nunca, né? Pelo contrário, isso é uma garantia certa. Mas, por exemplo, eu tenho os projetos aí de construir novas unidades de saúde, né, que eu tenho que dar uma freada nesse momento, que nós não temos recursos. No primeiro momento, a gente tinha garantia do orçamento, mas o orçamento não está se cumprindo, né? Então, só dessas fontes, SUS, ICMS e ROTs federais, estou dizendo entre tantas fontes, são mais de 23 milhões que a gente tem de déficit financeiro só no primeiro semestre de 2023, né? Mas quero aproveitar a audiência do seu programa para dizer que a população pode ficar despreocupada, que não vai gerar nenhum impacto, nenhum prejuízo em relação ao atendimento do serviço público aí à municipalidade. Ô, Rafael, estou bem atrasado nesse intervalo, né? Vamos para lá, senão não fatura e me tiram do ar. Voltamos daqui a 2 minutos. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não.
Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família. Viajar? Chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Acianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio Acianf. Para cada sonho, uma conquista. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e vendas Gemini Engenharia. Estamos conversando hoje com vocês, com o prefeito Johnny Marques, nesse segundo programa, falando sobre saúde. E o prefeito falou há pouco sobre a questão de contingenciamento que não vai afetar os serviços essenciais. Agora, prefeito, tem uma questão aí que eu não sei como é que os prefeitos brasileiros, dos 5.500 municípios, 5.570 aproximadamente, 5.570 vão se virar, né? Que esse chamado piso nacional da enfermagem. Eu não estou dizendo que a enfermagem não merece, não estou falando isso. Mas como é que o governo, como é que vai lidar para cumprir esse piso? Bem, na verdade, o Modesto, se a gente olhar para uma questão de mérito, os servidores merecem até ganhar muito mais do que não é previsto. Tempo que está se falando, né? Sim, mas eles merecem ganhar além do que está previsto no piso. Porém, desde que foi aprovado a lei, né, no ano passado, no ano eleitoral, próximo às eleições, eu sempre falei com os profissionais de maneira geral, olha, eu fico preocupado de gerar uma expectativa e vocês se frustrarem. Por quê? Porque não pode o Legislativo Federal e o Executivo apresentar um piso sem apresentar de onde virão os recursos. Porque senão é melhor você virar deputado federal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um projeto de lei que o piso do gari vai ser R$10 mil, os municípios que se viram, aí os garis vão ficar felizes comigo e os prefeitos e governadores que se lasquem, né? Então, tem que ter responsabilidade, né? E o que ocorre? Até hoje, a situação ainda não está 100% definida, porque o governo federal falou, não, nós vamos custear. Aí, ok. Aí foi feita uma publicação, né, de um documento nacional estabelecendo quanto que cada município receberia. Nós, me parece que era algo em torno de R$415 mil. A gente fez o levantamento, R$415 mil não daria nem para o cheiro, né? E aí a gente até falou, não, então se realmente esse recurso chegar, vamos repartir esse recurso com os servidores, que é o justo, né? E o município nem pode utilizar esse recurso para outro fim, e vamos cobrar, e aí até estudamos a possibilidade, junto à Procuradoria, de ingressar com uma ação contra o governo federal, para o governo federal garantir, né, o complemento para que todos os... Que é isso que está na lei. Exatamente, para que todos os servidores tenham direito a receber, né, o piso da enfermagem, né? A gente está esperando ainda qual vai ser o desfecho, qual vai ser o posicionamento do governo federal. Foi aberto aí um cadastro para que os municípios digam, né, quais são as suas demandas em relação à complementação,
a gente tem feito a nossa parte e estamos aí guardando. Já teve aí, né, um posicionamento do STF no sentido de que é válido o piso, mas que tem que ter a garantia que vai ter o recurso vindo do governo federal, porque se não tiver, os municípios, os estados não vão ter a obrigação de cumprir, né? Então, assim, é igual uma outra discussão em relação ao piso do magistério. A gente teve de 22 para 23 um aumento do repasse do Fundeb de 3%. De 22 para 23, já nos primeiros meses, a gente estava tendo um déficit, ou seja, a gente estava arrecadando menos do que no ano anterior. Aí depois teve lá uma complementação, já deu uma equilibrada. Mas de 22 para 23, teve uma portaria publicada pelo Ministério da Educação, aumentando o piso em 33%, o piso do magistério. De 21 para 22, 33%. De 22 para 23, aumentando em 15%. Ou seja, em 2 anos, aumentando em quase 50%. Aí, o governo federal, através do Ministério da Educação, institui um piso, aumentando em quase 50% e aumenta o repasse em 3%. Não há condição alguma, né, de cumprimento. Tanto é que hoje existe um posicionamento da Justiça Federal não reconhecendo a portaria que foi publicada, justamente porque tem um dispositivo dela que ela faz menção a uma legislação que já foi revogada, né? E também, claro, o Poder Judiciário entende que não há como forçar os entes públicos a custear um piso que não é instituído por ele, né? E aí, quando eu falo isso, eu até esses dias eu estava conversando com os profissionais de educação, se a gente tivesse condições, eu não queria pagar o piso, não, eu queria pagar além do piso. Se eu pudesse pagar além do piso, eu pagaria com o maior carinho do mundo, né? Porque os professores, todo o corpo de enfermagem tem uma significância, uma relevância muito grande nas nossas vidas. Só que a gente tem que ser sincero e justo, né? Então, assim, até aqui a gente tem conseguido, né, promover as melhorias. Eu tenho o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o próprio professor, só o professor a gente conseguiu até aqui um reajuste de quase 30%, incluindo a revisão geral anual, né? Em relação aos técnicos e enfermeiros, a gente também teve um aumento em números absolutos, não foi tão grande assim, mas percentualmente foi um percentual elevado, tanto é que a gente quase dobrou a nossa folha de pagamento da saúde, né? Então esperamos que tenha um desfecho favorável, principalmente aos profissionais, né? Para que eles não se frustrem de novo, né? Que realmente, se o governo federal assumiu essa responsabilidade, ele tem o dever de arcar. Isso não é fácil, fazer filantropia com o chapéu dos outros. Exatamente. Né? O prefeitinho já está caminhando, você já viu falar aí do tempo, né? Tem uma questão que essa me incomoda particularmente, porque eu desde novo, eu sempre fui doador de sangue. Hoje eu não posso doar mais por causa da questão de idade, né? E morava no Rio, tem até hoje a carteira. Naquela época o sangue nem era controlado ainda, né? E aqui nós temos o Hemocentro Regional do Nova Friburgo, funciona lá né? E nós sabemos que ele está sempre pedindo sangue, sempre tem campanha. Mas tem algo que me incomoda, eu já falei várias vezes no programa, já escrevi sobre isso. Para quem está precisando de sangue, eu entendo que o Hemocentro nosso funciona 3 horas e meia por dia, muito pouco tempo. Aí eu já ouvi de uma profissional da área dessa, Modesto, mas por quê? Tem um contingente grande que está na idade, digamos, que pode doar até 4 e 3 vezes por ano, né? Que são pessoas mais novas, mas que trabalham. Modesto, mas a empresa tem obrigado a liberar. Libera uma vez por ano. Uma vez por ano. E assim mesmo, se você começar a perturbar muito, perde o emprego. Sem dúvida. O outro é o estudante, mas muitos estudam. Aí de 8h30 a 11h30, de segunda a sexta. Isso me incomoda, que eu não entendo por que tão pouco tempo. Aí eu me dei o trabalho de entrar no site do Instituto Estadual de Hematologia para ver, porque lá tem todos os bancos do Estado do Rio. Eu encontrei alguns semelhantes a Friburgo, mas encontrei outros, por exemplo, o município do Rio de Janeiro, tem vários deles, mas o que fica lá no
no estudo de metrologia. Ele funciona de 7 às 18 horas, de segunda a sábado, feriado, tudo bem. É uma referência. Mas no município, Caxias funciona de segunda e sexta, de 7h30 às 13 horas. Pelo menos mais 2 horas em Friburgo. Angra dos Reis, esse extrapola muito, que ele vai de 8 às 16h30, de segunda a sexta. Volta Redonda, de 7 às 13 horas, 6 horas. Cabo Frio, de 8 a 15h30, 7 horas e 30 minutos. Campos dos Goytacazes, tá bom, esse é absurdo. Esse funciona de segunda a segunda, de 7 às 18 horas. Eu fico perguntando, eu não consegui uma explicação lógica. Quando eu perguntei a essa técnica que trabalha lá, ela me deu explicações evasivas. Eu não sei o que o prefeito sabe, se tem dificuldade pessoal, o que é, mas 3h30 por dia, 17h30 por semana, mais ou menos ficar pedindo, aí tem que fazer campanha no sábado, domingo. Não seria o caso de entender que a doação de sangue merece mais horas e que o público que mais pode doar nesse horário é o que menos pode ir lá? Não, muito boa observação, Modécio. Na verdade, assim, a gente tem um tempo mais reduzido de recebimento de pessoas para doação, justamente porque a gente tem algumas limitações, né? Então, antes e depois, a gente precisa fazer algumas preparações, né? E aí, por exemplo, se a gente não limitar um horário até que o último chegue, não vai dar tempo de fazer todo o processamento até que o último faça a doação. Isso eu digo dentro do horário do profissional, né? A gente vai fazer o concurso, né? Com o concurso a gente pode estudar uma possibilidade de ampliação de atendimento, né? Mas a verdade é que a gente tem um hemocentro regional que atende a região inteira, mas a gente não recebe recurso para manter o hemocentro. A verdade é essa. A gente, quem banca como município isso de Nova aqui é meio absurdo, né? Exatamente. O hemocentro atende a região e a grana, de onde vem? Exato. Então, assim, a água, a energia, os equipamentos, ok, a gente consegue emenda, né, mantém. Agora, os profissionais, né, é um custo elevado. Então, assim, até para poder a gente fazer ampliação, né, de atendimento, que é uma necessidade e em algum momento a gente tem que fazer, e um dia nós vamos fazer, a gente tem essa dificuldade, porque a gente tem um custo, né? Esses dias eu estava até conversando com algumas autoridades de órgãos externos e eu até falei o seguinte, hoje, por exemplo, como a gente diminuiu a receita e aumentou a folha de pagamento, só com a revisão geral anual que não era aplicada há 10 anos, realmente aumentou R$1.700.000 por mês, porque a gente aplicou esse ano. E aí, a nossa folha de pagamento e o nosso percentual gasto com a folha fica muito elevado. Então, o nosso percentual hoje, por exemplo, está elevado demais. Mas por quê? Porque dentro dessa folha existe um atendimento, né, que tem que ser feito aos friburguenses e uma demanda regionalizada. Então, quando eu falo do hemocentro, quando eu falo do Rosertan, quando eu falo da UPA, quando eu falo da maternidade, eu falo de setores que atendem a região. Imagine um cenário que a gente tivesse todos esses equipamentos para atender só o friburguense. A gente não precisaria dispor de toda essa estrutura. Provavelmente o hemocentro, por exemplo, funcionaria nesse curto intervalo de tempo de maneira suficiente para poder atender nossas demandas. A questão é que existem setores nossos que a gente tem que atender friburguenses, tem que atender os moradores das cidades vizinhas e, dependendo do setor, ainda atende a rede particular, né, como o hemocentro, por exemplo, né? E a gente não recebe os recursos para poder manter essa unidade. Por exemplo, a maternidade. A maternidade a gente banca praticamente sozinho. O que a gente recebe de recurso para a maternidade é recurso ínfimo, que quase que não ajuda a gente, é muito pouco, né? O governo federal praticamente não envia recurso para a gente. O estadual ainda, e aí é o federal geral, independentemente da gestão, né? Isso é ao longo da história do município. E o estadual que ajuda a gente ainda um pouquinho, mas ainda é um pouquinho mesmo, né? Então, para a gente, o hemocentro é muito positivo, né? É um setor extremamente estratégico, importante, que coopera muito para salvar vidas, né? Mas tem um custo muito elevado para a gente, né? Só para a gente, né? E a gente não recebe apoios externos, né? Inclusive, conversando algumas vezes com o secretário anterior, atual secretário
de Saúde do Estado, eu bati muito nessa tecla, né? Não numa questão de priorizar, não, Friburgo privilegiar, gente, não é isso que eu quero que a gente tenha uma repartição de recursos que seja mais justa, né? Que tenha o cofinanciamento dos outros entes públicos para aqueles municípios que atendem de forma regionalizada, né? Porque a gente não pode receber recursos na mesma proporção que outros municípios recebem, quando, na verdade, eles não atendem, né, e encaminham para a gente. É a famosa, né, ambulancioterapia, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa ter uma nova discussão da repartição desses recursos. Igual o royalties. Royalties é muito injusto, na minha avaliação. Porque, por exemplo, eu estava vendo lá o município de Nova Friburgo recebe aproximadamente 2 a 3 milhões por mês de royalties federais. Eu pego um município igual Saquarema, que tem 83 mil habitantes, recebe aí 150 milhões em um mês. Isso é um Maricá, totalmente desproporcional. Maricá, mais 200 milhões. Qual é a razão? Pois é, o que a gente recebe aí em anos, estou falando anos, é o que Maricá recebe em um mês. Então, assim... Tem coisa errada, né? Pois é, e aí eu até já provoquei alguns deputados federais, falei, olha, seria importante vocês levantarem, né, se manifestarem da seguinte maneira: eu não estou dizendo que esses municípios que têm exploração, né, de petróleo receba menos ou proporcional, não é isso. Eles podem até receber mais, que é o justo, né, até porque tem o impacto ambiental, então tem aquela questão da recuperação. Mais ou menos, né? Que vamos combinar que... Vamos pegar bem, hoje aí, Macaé, por exemplo, já recebeu mais do que recebe hoje. O que ele investiu em estrutura ambiental? Justamente. Lá? Não investiu nada. Então, mas aí eu penso que deveria fazer o seguinte, eu falei já com os deputados federais, para ser uma repartição, uma distribuição mais justa, faz o seguinte, faz um levantamento dos últimos anos, o que esses municípios receberam e não gastaram. Por exemplo, Maricá não gasta mais 200 milhões por mês de royalties. Não tem nem como gastar. Não dá. Não tem. É muito dinheiro. Vai fazer como Ferri das Ouras, vai construir baleia na beira da praia. Pois é. Então faz o seguinte. E é claro também que não pode usar o recurso de maneira a desperdiçá-lo. Não pode usar de qualquer maneira. Faz esse levantamento dos últimos anos. Pega aquilo que foi excedente e limita para esses municípios. Ou seja, você não vai... Se é excedente, não está perdendo nada. Pega o que foi excedente e reparte com os outros municípios. Seria uma forma justa. Perfeito. Então, chegando ao final, eu vou dizer só uma coisa. Eu acho que nós fazemos muito mais do que essa cidade pelo meio ambiente com a nossa, com a nossa vegetação. Sem dúvidas, concordo. Cuidamos muito melhor do que eles, cuidam lá da beira-mar deles, né? Mas chegando ao final, já recebi o aviso aqui, estouramos 5 minutos. Eu quero agradecer ao prefeito por ter vindo aqui. Eu sei que sua agenda é complicada. Nessas 3 horas aqui, deixou muita coisa de fazer, mas eu fico grato porque o prefeito sempre tem sido generoso com os meios de comunicação, não é só com a TV Zoom. Isso é um tributo que eu faço ao prefeito. Eu, lamentavelmente, gosto do Renato Bravo ou não, nos 4 anos do seu mandato, Renato, você não sentou nenhuma vez aqui porque você nunca quis. Tá? E o prefeito não, o prefeito está sempre aberto. Eu penso que o gestor público tem a obrigação de dar a informação, sim. É claro que dentro das possibilidades, né? Sua agenda é complicada, mas eu fico grato por essa visão sua de que você é um servidor público e tem que dar satisfação a não só quem te elegeu, né? Mas o cidadão friburguense. Então eu agradeço mais uma vez, obrigado. E... como o prefeito vem sempre em agosto, né? Ano que vem vai ter que mudar um pouquinho se o prefeito for pré-candidato mesmo, né? Isso. Porque em agosto já estaremos em período eleitoral. O prefeito é pré-candidato, né? Não, sem dúvidas. Pré-candidato, sim. Então, provavelmente, sendo pré-candidato, como eu faço aquelas, se Deus assim permitir, eu faço aquelas entrevistas com pré-candidatos. Não sei quantos serão, o prefeito talvez virá mais cedo. Tá bom? Agradeço, prefeito. Até a linha para sua despedida. Obrigado, Modesto. Quero agradecer aqui a cada cidadão friburguense pelo carinho, pelo calor aí que a gente encontra todos os dias nas ruas. E agradecer também pelas críticas construtivas, propositivas, que têm nos ajudado, têm sinalizado para que a gente continue esse processo de reconstrução da nossa cidade, da elevação do nível e que a gente cada vez mais avance rumo
ao protagonismo que essa cidade tanto merece. Obrigado, Deus abençoe, tudo de bom. Bem, agradeço aí o Rafael que está lá comigo até agora, agradeço ao prefeito. Deixa eu pegar o nome aqui para não falar errado, né? Senão fica chato. Onde é que eu anotei? Anotei numa folha aqui. Caramba, onde é que eu anotei? Anotei na primeira. É a presença, é o Anderson. Isso. E outro, Renan. Agradeço ao Anderson e ao Renan que estão com a gente aqui até agora. E agradeço a vocês que estão do outro lado da telinha nesse programa, por o segundo da série com o prefeito Johnny Maico. Nós falamos de 2 temas que são, digamos, muito importantes na gestão pública, no nosso dia a dia, que foi trânsito e saúde. Se mais tempo tivesse, falaríamos de outros assuntos. Mas fico com a próxima oportunidade, tá bom? Fico com Deus, um beijo no coração de todos.